Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a denunciação da lide. Esse instituto está localizado no artigo 125 a 129 do Código de Processo Civil. Pessoal, é uma modalidade de intervenção de terceiros, uma modalidade provocada. Pois aqui o terceiro ele não pede para entrar o que acontece lá na assistência. Aqui o terceiro ele é coativamente trazido aos autos. Por isso é uma modalidade coata ou então uma modalidade provocada. A essência da denunciação da lide reside em um direito de regresso. Alguém que possui um direito de regresso e não espera a ação terminar, não espera o processo acabar. Ele já exercita esse direito de regresso dentro dos mesmos autos. Vale dizer então, temos um processo onde uma das partes exercitará o seu direito de regresso contra alguém, em razão de uma garantia ou então em razão de um regresso esse estipulado pela lei. Tá joia? A pessoa ela não espera então essa ação terminar, vai lá, atrai aquele terceiro, traz ele para dentro. Pois se a parte for condenada, se a parte perder aquele direito colocado em juízo, automaticamente a este denunciado caberá o dever de indenizar, o dever de ressarcir. É esta, né, pessoal, a essência do direito de um regresso. Esta demanda ela é eventual, pois ela só será conhecida, a denunciação ela só será decidida se a ação principal vier a ser julgada desfavorável ao denunciante. Vale dizer então aqui, eu estou demandando você em razão de um carro. Eu estou dizendo que o seu carro é meu. Você fica atônito e fala, poxa vida, se eu perder este carro, vai dar mal, vou ficar no prejuízo. O que você faz então? Fala, porra, mas eu comprei esse carro de outra pessoa. É o alienante. Você então denuncia a lide ao alienante, a pessoa que te vendeu. Você agora, denunciante, ele denunciado. De modo que se o juiz julgar procedente a minha pretensão e você perder este automóvel, automaticamente o juiz irá decidir a denunciação que você promoveu e condenará o denunciado a ressarcir você, agora denunciante. Percebeu por que ela é uma demanda eventual? Porque ela está ligada ao que ficar decidido na principal. Se de fato eu vencer, você for o perdedor, sucumbente, então neste caso a denunciação poderá dar bom e você ser ressarcido. Um outro modo a correr, imagina que você ganha, eu perco. Ora, eu, autor, o juiz julgou improcedente a minha pretensão. Tem alguma razão de existir a denunciação? Nenhuma. Será prejudicada, portanto, se dará por prejudicada a denunciação. Pessoal, uma última dica que é totalmente válido é dizer que a denunciação ela é uma demanda antecipada. E por que antecipada? Porque não espera o desfecho do processo, não aguarda o final. A parte, ela antecipa o desfecho e já vai lá e busca este responsável, para que se eventualmente ela for sucumbente, então este terceiro irá ressarci-la. Joia então? Conhecemos o conceito? Sabemos o que é então a denunciação? Agora eu vou trabalhar com você as hipóteses de cabimento e a legitimidade. Quem é que pode de fato denunciar? Vamos lá, olho na tela. Pessoal, a denunciação da lide, por ser uma modalidade provocada, quem é que está apto a promovê-la? Tanto o autor na petição inicial, assim como o réu. E o réu deve fazer isso na sua contestação, sob pena de preclusão. Veja que ele não vai perder o direito do regresso. Somente acontecerá que ele deverá promover uma ação autônoma de regresso, quando na verdade ele poderia se valer nos mesmos autos em que ele será condenado àquele regresso em uma ação incidental, na denunciação da lide. Então ele deve fazer a denunciação na própria contestação, sob pena dos efeitos da preclusão. E o autor ele também pode denunciar? Pode, mas aí não será bem uma modalidade de intervenção, pois o autor o fará na própria petição inicial. No bojo da petição inicial ele já elenca então este responsável. Se eventualmente ele vier a perder aquele bem que ele está alegando ser titular para o réu, ora, esta pessoa que ele denuncia irá ter que ressarci-lo por todos estes prejuízos experimentados. Lá no artigo 126 está bem estampada esta questão. Vamos fazer a leitura. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos do artigo 131. Pessoal, você já sabe o que é a denunciação da lide então. É uma demanda incidental por se dar dentro dos mesmos autos, onde se exercita um direito de regresso, eventual antecipada. Você já sabe quem pode promover, tanto o autor como o réu.
Vamos agora conhecer então as hipóteses de cabimento, pois as hipóteses estão lá no artigo 125, no inciso 1 e 2. Vamos à leitura. Vamos lá, olho na tela. Artigo 125 é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. A primeira hipótese de cabimento de intervenção, que está estampada aí no inciso 1, é o da evicção. Evicção que nada mais é do que um assunto tratado no Código Civil, no artigo 447 ao 457. O que é a evicção? É em rasas palavras, né, pessoal? Pois aqui nós estamos diante de uma aula de direito processual, não de direito material. Mas, enfim, evicção nada mais é do que a garantia que o vendedor dá ao comprador de que ele é o proprietário. Então, quando você compra algo de alguém, existe esta presunção. A presunção de que a pessoa que você está comprando é a proprietária. Por isso nós falamos na garantia da evicção. Se eventualmente a pessoa que comprou vier a perder o bem em razão de uma decisão judicial, por exemplo, ela estará protegida pela garantia da evicção. Vale dizer então num exemplo, se o sujeito está lá pensando que é o titular de um bem, né? Ele acaba recebendo a citação do oficial de justiça, que diz que o bem que ele está acreditando ser dele é de outra pessoa. Então o autor ajuiza uma ação em desfavor do réu, reivindicando este bem. Pessoal, e aí esse réu vai ficar na mão? Não, é dado a este réu a possibilidade de denunciar a lide. Ele denuncia a um terceiro, dizendo que, juiz, tudo bem, temos esta ação. Se eventualmente eu perder este bem, eu quero ser ressarcido. Ressarcido pelo alienante em razão da evicção. Joia? Este é o primeiro caso. Vamos avançar. Vamos à segunda hipótese de cabimento. A segunda hipótese de cabimento, ela reside no inciso 2 e ela trata especificamente do regresso, em razão de expressa disposição legal, ou então em virtude de um vínculo contratual. Não tem qualquer complicação aqui também não. Vai poder exercitar a denunciação da lide, né, ajuizá-la dentro dos autos, o réu que tem o direito de regresso advindo de uma exposição trazida pelo legislador ou então de um vínculo contratual. E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, que está lá na Constituição, no artigo 37, no inciso, aliás, no parágrafo 6º, que fala da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados por seu preposto, ou então pelos seus serventuários, pelos seus servidores. Se eventualmente alguém sofre um dano decorrente de uma atuação de um funcionário público, esta pessoa, a vítima, poderá ajuizar uma ação diretamente em desfavor do Estado, em razão da responsabilidade objetiva. Ora, então imagine você que a vítima ajuizou esta ação. O Estado poderá denunciar a lide em desfavor deste funcionário? Claro que sim, poderá. Pois se eventualmente o Estado tiver que ressarcir o autor, ora, já temos aqui a denunciação. Basta o juiz agora decidir. Denunciado, você deverá ressarcir os prejuízos do denunciante. Aqui nós estamos diante de um regresso por expressa disposição legal. Mas além do 37, eu ainda vou te dar de exemplo o 932, lá do Código Civil, que fala da responsabilidade objetiva dos pais, né, dos tutores, dos curadores, aquela galera toda, né, do empregador pelos atos do empregado, os donos de hotel, lembra? Tá lá, responsabilidade objetiva pelos atos de terceiros. Aqui sim também podemos ter. Pense você no hóspede que está processando o hotel. O dono do hotel pode muito bem denunciar a lide àquele hóspede que praticou o ato ilícito. Tudo bem? Pessoal, falta ainda falar com você em razão do vínculo contratual. Porque eu disse até agora da disposição legal. Mas se em razão de um contrato o sujeito tem o direito ao regresso, ele também pode fazer a denunciação da lide. E aqui eu falo para você o que acontece no caso da seguradora. O sujeito que causa avarias, danos em um automóvel, em um acidente, né, ele acaba sendo processado. A vítima está reclamando os prejuízos pelos danos materiais sofridos. Ora, o autor do fato está aqui no polo passivo. Ele pode denunciar a lide seguradora que cobre estes danos? Claro que pode. Ele denuncia dizendo então, juiz, estou aqui como réu. Eu não pratiquei estes atos que ele diz. Os danos não são decorrentes dos meus atos. Mas se eventualmente o senhor
entender que eu devo ser condenado, já estou denunciando aqui, pois a seguradora deverá me ressarcir. Tudo bem? Sabemos então as hipóteses de cabimento? Aqui eu quero só avançar um pouquinho para dizer que nós temos algumas concepções, algumas divergências doutrinárias que estão longe de serem resolvidas. Pessoal, nós temos a concepção restritiva, que diz que a denunciação não é possível em todo e qualquer direito de regresso. Se haverá uma ampliação da causa de pedir, se haverá a necessidade de novas provas, se isso tumultuará o processo, o juiz deve evitar, deve indeferir a denunciação. Essa é a concepção restritiva. Mas nós temos ao lado a concepção ampliativa, que diz que não, pode sim haver a denunciação em qualquer hipótese, pois a denunciação acabará prestigiando o processo a ter uma duração razoável, também uma gestão eficiente, promovendo uma tutela jurisdicional tempestiva. Pessoal, no STJ nós não temos uma pacificação jurisprudencial. Por isso que eu canto para você a dica do professor Freire Didier, que ele traz na sua doutrina. Juiz, verifique. Se houver um tumulto advindo da denunciação, indefira. Mas se for possível, possibilite a entrada desse terceiro. Tudo bem? Arremato dizendo a vocês que o Código de 73 tratava ainda da possibilidade da denunciação em razão da perda da posse. Aqui temos uma divergência também. O próprio professor Freire diz que isso está já dentro do inciso 1, autorizando então a denunciação no caso da perda da posse. O professor Humberto Teodoro Júnior diz que não. É necessário que esta discussão da posse entre o possuidor direto e o indireto seja realizada em um processo autônomo. Joia? Pessoal, eu ainda vou fazer um novo vídeo para não te levar à exaustão e você melhor compreender a matéria. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o teu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é, ative as notificações e compartilhe. Te vejo no próximo vídeo ainda falando sobre a denunciação da lei.